Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Tá dando pra ouvir? Daí? Dimas alcançara um período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a lutas sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, enviando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações específicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos.
Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Tem certeza, querido? Sim, pode. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que as emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingiu o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecer. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático,
neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Girando quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mas Aí pode tirar a palma. Bom, isso porque a gente tinha parado na pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo?
Dúvidas? Foi ótimo isso. No livro é muito mais legal. Porque tem a limitação de ator, de efeito e tal, mas o livro é muito mais legal. Então, se alguém quiser ler, está no Obreiros da Vida Eterna, capítulo Desencarnação de Dimas. A segunda parte do Obreiros da Vida Eterna são só processos desencarnatórios, inclusive da companheira que se desencarna. Muito legal. Bom, então, recapitulando, nós já vimos que a alma conserva a sua individualidade depois da morte, né? Bem claramente. Então vamos ver a resposta dessa pergunta. Como é a separação da alma e do corpo? Outros laços que a retiam, ela se desprende. Essa é a figura das parcas, né, do Hércules. Não sei se vocês lembram, quando alguém ia morrer, elas cortavam o fio da vida. É uma alegoria, né, do processo desencarnatório que a gente acabou de ver. Assim que os gregos tinham um processo desencarnatório. Os que a gente entende o mecanismo é muito mais fácil de entender de onde vem essas alegorias também. Provavelmente algum médio, algum ponto. Com certeza. O filho dele ser cortado. Agora, assim, cada um é de uma forma diferente. Né? Eles passam de Dimas de acordo com a situação que ele estava. É igual nós até vimos na pergunta, né? Como se opera o processo desencarnatório? Aí a resposta dos espíritos é como uma lamparina que se apaga por falta de óleo. Muitas vezes o corpo sofre muito mais durante a vida do que durante a morte. Aí nós abrimos, que isso depende de cada caso. Uma pessoa que buscou sempre o equilíbrio durante a vida, a morte não vai ser de outra forma. Também vai ser de forma calma e equilibrada. Agora a pessoa que está apegada exclusivamente ao mundo material vai ter uma morte um pouco mais complicada. Vamos ler? Rodando? Você pode ler pra gente? A desencarnação se dá instantaneamente por busca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? É? Quer que ler de novo? É? Eu acho que tem uma linha, né? Porque se for muito... Eu acho que não é bruxo. Assim, tá vivo ou morreu? Eu acho que tem uma linha que... Inclusive, tem histórias que a gente sabe se é verdade ou não, que no final a pessoa relembra a face da vida, vai lembrar coisas, às vezes ela fica na cama muitos anos até com a intenção até de acostumar com isso. Acostumar e eu não vou falar pedir perdão, mas ela achar que ela poderia ter feito de modo diferente algumas coisas. Mas será que são todos que têm essa linha ou não? Mas eu acho que vai depender, né? Sempre vai depender. No Obreiros da Vida Eterna, todos os desencarnantes são levados para uma casa transitória de Fabiano. Ou seja, a casa não está nem no plano espiritual definitivamente superior, nem na crosta terrestre. Ela está num ambiente intermediário, onde eles vão ficar lá um tempo até se acostumarem à vida espiritual e poder ir à esfera onde eles fizeram o merecimento de viver. Agora, essa pergunta pode ser de duas formas, né? Os laços são rompidos de uma vez? Sim ou não? Aí depende da situação, a gente já viu, né? Ou a pessoa morre, vamos supor, acabou a vida orgânica, agora no instante seguinte eu já estou totalmente apto à vida espiritual. Também não, né? Então, há um momento de transição, não digo linha de demarcação, mas um momento de transição está claro para todos que há, né? Vamos ver a resposta. É igual os filhos vão, né? Se enfraquecendo. Cada um, então. Duas, outros demais, né? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam-se e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Excetuada a desencarnação brusca, né, que a gente viu que sim é... No caso de um acidente, por exemplo.
Na desencarnação brusca deve ser complicado, né? Porque o corpo, às vezes, o corpo físico está morto, mas o laço está lá ligado. Com certeza. Até na desencarnação de Dimas, Nem volta mais, mas o laço está. o corpo físico dele já sendo até velado, aos olhos da medicina terrena já morto, e o laço restante lá. Só que ele estava sendo amparado, assistido pela equipe Mas nem espiritual. todos são amparados, né? Nem Ou todos. todo mundo tem uma pessoa ali, às vezes ele não percebe, mas tem. Toda encarnação tem um tutor. Mas no momento do desencarne vai dos méritos que a pessoa conquistou. Muitas vezes o tutor assiste, mas não pode interferir porque aquela pessoa... E a pessoa também não percebe que tem. Não. Tem uns que percebem, Sim. né? Então sempre vai ter uma pessoa, só que às vezes ela não está em sintonia, então não vai perceber ou não. É igual André Luiz, tinha O Clarence. Clarence, mas ele não conseguia sentir a presença dele quando ele não... Então todos vão ter, só que às vezes você não percebe, então você acha que você não Acha tem, que tá sozinho. né? É porque todos temos amigos espirituais, tanto elevados como não elevados. Muitas vezes os nossos amigos bons estão querendo nos ajudar, mas nós não damos campo nenhum para ele trabalhar a nosso favor. Aí nós ficamos a nossa própria sorte. Pode. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não desse outro de volta, que do corpo se separa quando cessa nesse da vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias. Durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de mover a vida, mas uma simples atividade diferentes formas de desencarnação de diferentes categorias de espírito. Então começa lá espíritos inferiores, espíritos medianos e espíritos felizes, né, que a gente chama. Então é muito interessante, eu recomendo. E é muito leve, muito fácil de ler. A primeira parte é mais difícil, é boa, né, mas mais difícil. A segunda parte é muito leve e fácil de ler. Com certeza, então nesse tomo vai ser uma referência que vai aparecer mais à frente. Próximo roteiro vai revelar.
eu imagino que deve ter esse estado. E até Então, a gente... Já deu? Então, tem o Céu e o Inferno, tem a obra de Ana Luísa inteira, tem o Memórias de um Suicida, para quem quiser estudar especificamente o caso do suicídio. Só que ele é um livro pesado, quem não estiver bem, não leia por agora. Ele é forte, é um livro forte, né? Quem tiver abalado moralmente, não leia. Com certeza. E, mais uma vez, esse comentário vai combinar no modo de morte que ela vai ter. Então, a única certeza, como a Marita já nos disse, que a gente tem a morte. Então, a única coisa que nós temos que nos preparar para ela é para morrer. Então, uma vida mais intelectual e moral, morte mais tranquila. Agora, uma vida material e sensual. Eu fico pensando, eu estava conversando com a pessoa hoje, ela estava muito chateada que o cachorro, o cachorro dela morreu. Então, a dificuldade de aceitar, né, a morte do animal. E eu fico pensando como que nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande ainda com essa desencarnação. Mesmo estudando, mesmo sabendo que a certeza, essa é uma certeza, né? Desencarnar é uma certeza. Por que será que nós temos tanta dificuldade de aceitar? Porque eu acho que é uma porcentagem muito grande, não vou dizer que seja 100%, algumas pessoas aceitam normalmente. Mas por que será que nós temos essa dificuldade grande de aceitar essa separação temporária? Exatamente, eu ia falar pela educação que o Ocidente recebe. Eu vou falar pra vocês, eu fui criado em berço espírita, eu não tenho a menor dificuldade com a morte. Se minha mãe desencarnar hoje, eu não tenho problema, eu só pedi pra ela pra avisar antes de aparecer. Mas esse tipo de saudade, segurar a pessoa aqui, eu fui criado aqui no núcleo, eu não tenho esse problema. Eu vou usar o seu exemplo, você está nos dando essa liberdade. Você foi criado com certeza em berço católico. Então a preparação para a morte a gente sabe, querendo ou não, que ela é deficitária. Né? Então acho que esse é um grande fator para as pessoas terem dificuldade com a morte. Eu não sei. No mundo espiritual para mim é tranquilo. Então, eu fico achando assim, por exemplo, você tem essa facilidade, mas com você, não pouco. Mesmo quem está na doutrina há anos. Mas é aquilo, Melida, é a questão do berço. Até a pessoa desfazer conceitos e construir outros, essa é a responsabilidade do adulto, que mesmo que ele não aceite agora, ele vê que esse é o correto, educar o mais jovem para que a gente aos poucos vá desfazendo essa dificuldade. Porque essa é uma coisa do Ocidente. O Oriente não tem problema nenhum com a morte também. Os chineses, eles comemoram quando a pessoa morre, eles fazem festa mesmo. Festa de soltar fogos, de cantar. É questão cultural, porque desde criança lá eles vão. E conforme nós temos estudado, à medida que nós vamos evoluindo, a vida é cada vez mais espiritual. Então, quando a pessoa atinge a vida espiritual, a gente vai ficar triste? Né? A gente tem que... Porque eu tenho essa dificuldade, viu, gente? É uma dificuldade muito minha mesmo. Uhum. Demoro para cair. Mas de certa forma é natural, né? O nosso instinto é a preservação da vida, né? Esse é o instinto do corpo físico. Essa noção de preservar a vida e maximizar a terra, no capítulo que a gente estudou isso. Uhum. É natural do espírito, do nosso sentimento, para maximizar a experiência do corpo físico. Nós ainda temos a necessidade do luto. Né? Você, como disse, ficar se martirizando durante algum tempo. Agora também tem um período que ele é considerado normal e aceito, até dentro mesmo da medicina, como psiquiatria, porque depois, por exemplo, você passou de 4 meses, 6 meses, você já entra em depressão. Então você tem aquele tempo para aceitação e depois recompor sua vida e tocar para frente e continuar vivendo. Porque assim como morre, nascem outros membros da família. Ninguém substitui ninguém. São novos espíritos
precisam de cuidado e Igual orientação. atenção, exatamente. O conhecimento da vida espiritual não dispensa o cuidado com a vida física, pelo contrário. Esse é o veículo de luta. Mas agora, supervalorizar isso e não deixar os nossos entes queridos continuarem progredindo, aí é egoísmo. Que a gente tem que trabalhar. Agora, eu acho também esse negócio do medo da morte, isso depende muito do estado da pessoa. Quando a pessoa está doente em sofrimento, ela vai se desligando totalmente. Naturalmente. Naturalmente daquilo, ela não tem medo da morte. Igual a gente viu nas perguntas ali para trás, né, dona Tânia? Muitas vezes a pessoa se sente até aliviada. Quando passa desse estado de sofrimento. Grande, né? Uhum. E aceita aquilo. Eu falo porque eu passei um período assim mais difícil e eu até pedi mesmo que se pudesse me levar, podia me levar, porque eu estava pronta para isso. Agora, às vezes a gente tem medo porque às vezes a gente está com saúde, naquela coisa toda, então apagar de uma hora para outra, assim, mas quando a gente está na doença, a gente não incomoda com isso. E vamos lembrar do caso de Dimas, né, da preparação dos familiares. Você perdeu, Thaís, mas você me perguntou. Passei que eu fiquei dando, tinha que levar minha menina. Você me perguntou, mas como é que prende? No vídeo, mostra a esposa do lado do desencarnante, e a esposa não queria que ele desencarnasse. Aí explica no livro, porque ele não preparou os familiares por um instante da morte, não cultivou oração em família. Então, do centro de força dela, teciam teias como se fossem um negócio de pescar, e uma rede de pescar, e prendia o espírito ao corpo. Então, qual foi o trabalho da espiritualidade? Primeiro, quebrar aquela rede, tecida por ela, e depois afastá-la para que ele pudesse desencarnar tranquilamente. Então, o nosso pensamento, ele cria redes que dá para o espírito pegar ela que está prendendo ele ali no corpo por físico. exemplo, uma pessoa que, no caso, está doente, nesse caso específico, já está passando por ali, e ela está vendo que ela não está com aquela vitalidade. Ela pode, se ela tiver uma certa noção, ela já pode ir preparando os familiares dela? Com certeza. Para não ter esse... Thaís, eu acordava de manhã, minha mãe estava assim, não, eu passei tão mal essa noite que eu pensei que eu fosse desencarnar. Quase que eu chamei vocês. Eu falava então, assim. O próprio doente que tem essa consciência, ele pode ir preparando os familiares para poder deixar ele. Deve. Senão, no instante, os familiares vão querer prendê-lo ali. Vou voltar no Obreiros da Vida Eterna. Tem um desencarnante que ele era tuberculoso, via o avanço da doença e preparava todos os dias os familiares dele. Ó, eu não vou demorar muito nesse corpo. Prepara até a esposa dele. Você é nova, você provavelmente vai precisar casar novamente para continuar educando os nossos filhos. Então ele preparava a família todos os dias para o desencarne dele. Que fica mais fácil. Desencarnou sem grandes trabalhos. Até para a família aceitar ele mesmo. Né? Com certeza. Pode Mas passar? tem uns que não. Fala assim, você fica aí, você não casa não. Né? A maioria fica ali. Como se fosse dono, né? O próprio Davidson voltou, ele sentiu o espinho dele. Você falou a esposa dele. Se for o homem, então ele fala, né? você não casa não, você vai cuidar de fulano, né? Você lê pra gente, Igor. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida? Pode? Eu acho que não. Não. Isso eu achei até um detalhe, né, do processo desencarnatório. Eu entendo que sim. Eu também acho que Eu entendo que sim. Pode. Não. A alma e o corpo separam, o corpo desprende e tal, mas a separação completa, com quebra do fit. Não, mas ali mostrou. Ele entrou em coma e depois se terminou. Eu acho que cessa a primeira vida orgânica. No caso do Dimas, o corpo. Primeiro eles tiraram ele, deixaram um último fio, aí o corpo desencarnou. Aí deixou só um último. Mas a gente volta naquilo, cada caso é um caso. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. E essas mortes bruscas que tem assim de acidente? Separou na hora, rasga. Não, Corta tudo. Aí é o sofrimento que a pessoa experimenta no outro Alguns lado. vão ficar ligados ainda aos esforços, outros vão. Aí depende. Aquela série do Paulo Estevam, né? As pessoas que iam lá no circo, né? Que ia ser devorado pelos leões, pelos queimados nas cruzes, vinham as equipes espirituais e antes que eles morressem, que o corpo sofresse
Já era separado. A própria Lívia, antes do leão vir, o mentor puxa ela. Então, quando tem a agressão, ela já não sente aquela dor física. O espírito já foi amparado. Teve um caso do acidente de avião também, falando Os livros mostram inúmeros casos que ocorrem de inúmeras maneiras. Sim, outros que... Agora vamos ver a resposta especificamente para essa pergunta. Pode ler. Pode ser. Na agonia, a alma algumas vezes, olha, sem óculos, já tem deixado o corpo, nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Ou seja, não precisa do espírito estar ali para ainda ter um pouco de vida orgânica. Mas é nisso que eu pensei. Quando a pessoa tem, por exemplo, morte cerebral, não vai voltar. Mas o corpo está ali. Pois é, aqueles casos que fica ali no CTI, Pois ele não está ligado ainda, porque a máquina pode ser aquele leme final. Exato. Tem uma ligação aí. Isso. Igual no caso do Dimas. Mas essa discussão é muito séria, inclusive em torno da eutanásia, que não vale a gente entrar agora. Assim, porque o meu entendimento, a ligação perispírito-matéria, ele se dá célula a célula. Uhum. Né, num nível... Né? Sim. Mas eu concordo com você, sim, mas... Eu esqueci o que eu ia falar. É que veio tanto pensar. Eu lembrei. O fio é o último a ser cortado. Então vai separando o é assim que eu entendo. Sem um último fio de comando do perispírito, a máquina não funciona. Então, para ela funcionar com alguma regularidade, algum laço restante, eu creio que tem que haver sim. Sim. O último fio. A gente a resposta ela tá mais genérica, né? Tá mais genérica exatamente porque os espíritos sabem que cada caso é um caso. O que eu vejo nessa pergunta, nisso aí, não é um caso da pessoa que está lá no hospital, no CTI, morrendo, e há um mês agonizando, há um mês com morte cerebral, não. Isso é o caso que o cara morreu, acabou. O espírito foi. E uns 3 minutos depois o coração ainda está batendo. Isso é reação física. Isso é, sim, tá, entendi. Do coração. Nada entendi. Mais do que impulso. Inclusive é nisso aí que o transplante de órgãos funciona, medicina, né? Aquilo é vida. Pra medicina... transplante é impossível. Entendi o que você dizer, então. Entendeu? Pra mim não é um caso de que tem uma morte... O espírito já se foi totalmente, tá só o resto do coração ali batendo. Tá tudo vivo, só tá uma bagunça. Entendi. Então vai... Resta um pouco de rede neural, pode acontecer, né? Mas como você disse, cada caso... mas eu acho que a sua resposta foi mais do que o livro quis dizer, que eu não tinha pensado nisso, não. Comentário? Pode passar? Consegue, dona Tânia? No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que ele faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Eu acho que sim. Para as almas que buscaram a vida inteira o equilíbrio, ela pode ter mais ou menos ali porque a gente sabe que cada conduta nossa é um desencarne em uma região de afinidade. Não é só o caso do espírito que teve uma vida regular, não. Porque eu conheço casos de um ex-combatente que ele via a guerra inteira acontecendo dentro do quartel. Ele falou, eu voltei, por que eu estou aqui? Mas os familiares ficavam sem entender. Provavelmente ele estava entrevendo alguma região espiritual para onde ele ia retornar. E no fundo todo mundo sabe para onde vai, né? Então, isso é a responsabilidade da vida física. Pode a resposta? Eu acho que eu vou pro lugarzinho melhor do que eu vi, porque não é possível. A vocação é essa, mas... Eu daqui acho que vai dar um passozinho. Eu acho que é bom a gente fazer por onde não.
Somos felizes, direto, mas nós temos a Pelo menos a gente está tentando, né, Márcia? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte despreendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então pode ser sim que, se a gente estiver consciente, no momento da o Dimas estava consciente, né? Mas no momento da desencarnação, se a pessoa estiver consciente, ela vai ver, sim. Mais ou menos onde já está indo. Vê que no pensamento aquela história da luz no final do túnel. Eu já vi uma explicação científica. Relatos, né? De pessoas que uma vez na cirurgia. Olha, eu já vi uma explicação de professor cético. Quando a pessoa entra em coma, a retina vira. E quando o globo ocular vira, é como se a pessoa olhasse para o próprio nervo, uma coisa assim, dá um reflexo que a pessoa vê branco. Isso, como se fosse um fundo cego e a pessoa vê branco. Mas a explicação científica que eu já vi não mostrou fonte nem nada. Isso foi um professor de cursinho que falou pra gente uma vez. Mas eu nunca vi nenhum artigo, nem nada que prove isso. E as várias experiências de quase morte, onde os espíritos, eles relatam com a lucidez com detalhes, né? Com detalhes da mente espiritual e tal, e depois retornam. Eles veem, né, tudo que está acontecendo, né, tentando salvar o corpo e tal, né, eles vendo de cima, né? Agora, isso não tem explicação. Assim, a ciência ainda não entende. Isso, com certeza. Né, estão pesquisando, etc. Mas muitas vezes pode acontecer por falta de educação religiosa. A pessoa desencarna, vê um abacaxi e fala que viu banana. Então ela está vendo o mundo espiritual, não sabe o que está vendo, não vê a luz do fim do túnel. Aí por falta de educação... Mas tem um neurocientista nos Estados Unidos famoso, eu esqueci o nome dele, ele era cético e ele lançou, e ele passou por um problema que ele ficou meses no CTI, em coma, e ele escreveu um livro relatando exatamente, ele não acreditava em nada, e depois dessa experiência, ele relata que ele foi lá no mundo espiritual. Aí, quer dizer, ele mudou. Tem um livro dele famoso, eu esqueci o nome agora, foi noticiado, sabe? Ele é muito famoso e ele fala justamente dessa experiência dele, porque ele era contra tudo isso, ele tinha sempre uma explicação. E aí ele veio, ele ficou meses em coma e ele está explicando exatamente que não, que tem sim uma vida e como que foi que ele esteve lá. E que ele voltou para relatar isso. Então, só para terminar de ilustrar essa pergunta, tem no livro dos Mensageiros da desencarnação de Fernando. Ele começa a desencarnar, fica vendo os companheiros que iam buscá-lo na janela e volta desesperado pro corpo. Desencarna, começa a sair de novo, volta. Né? Então ele estava consciente, estava vendo para onde que ele estava entrando. Ele buscou explicação na vida dele inteira. Por que esses pacientes relatavam isso? E aí teve o caso com ele. Aí ele veio para escrever. Infelizmente a ciência não vai considerar isso, né? Porque não tem comprovação empírica. Mas, né, já é uma contribuição. Exatamente. Na segunda parte do Céu e Inferno, tem alguns relatos que mostram isso claramente. Né? Então estamos... Os espíritos veem, entreveem, relatam. Né? A gente ainda tem que descobrir na ciência alguma forma de validar a intuição. Porque... Uma dificuldade de qualquer pessoa no laboratório entender o que ela medir. Porque você consegue medir esse tipo de coisa. Você vê o resultado e fala, eita, o que eu faço isso aqui? Pra gente, você até consegue, porque você já leu o livro do Espírito e tudo mais, você vê uma emissão daquela, você olha assim, pode ser isso. Mas entender e mostrar aquilo para uma comunidade científica é muito difícil. Então, encerramos as perguntas do Livro dos Espíritos. Vamos dar a continuidade com a Gênese. Capítulo 11, Gênese espiritual. União do princípio espiritual à matéria. O senhor consegue ler desde, José Maria? 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital
não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas, uma roupa emprestada. Que tristeza, mas esse é coisa, né? Tá gostando muito dessa roupa? Pesada. Na desencarnação de Dimas, a gente viu o fluido vital saindo do corpo físico, e quando o comandante se liberta, atrai rapidamente para o perispírito e se monta o corpo espiritual dele. Tem um documentário no YouTube que chama Os Mistérios do Chi, CHI, um documentário sobre a medicina chinesa. E lá eles têm a clareza do fluido vital e trabalham com eles como medicina. É muito interessante. Se vocês puderem ver depois, vale a pena. Eu não vou passar aqui porque ele é grande, é 1 hora de documentário. Mas é legal. Agora, da encarnação dos espíritos. Morrer é mais fácil, né? Morrer é bem mais fácil. Quando o espírito tem de encarnar um corpo humano, em via de formação, o laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vitomaterial do germe, o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula ao corpo de formação, onde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento completo, é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Vide Reencarnação de Segismundo, para quem quiser consultar. Nós já recitamos André Luiz só nesse roteiro, não sei quantas 1000 vezes. Nós vamos citar muito mais ainda. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuar sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixe de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, a união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então o perispírito se desprende molécula a molécula conforme se unir, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Essa é que determina a partida do espírito. Está condizente com a pergunta dos livros dos espíritos, que diz que é como o azeite que vai cessando aos poucos e a vela se apaga. Então o corpo vai morrendo aos poucos, os laços vão se afrouxando, e numa morte extremamente natural, passou. Então ainda existe esse laço, né? Acho que a conclusão... Será? Assim, O corpo está expulsando, mas ainda tem um laço ali, mantendo aquela coesão do corpo físico. Na partida do espírito que causa a morte do corpo. Essa que determina a partida do espírito. Enquanto tem ainda vitalidade no corpo, talvez haja uma certa união, né? Mas aí a gente volta no que o Du falou, né? Muitas vezes o espírito já foi totalmente, ainda tem a vitalidade do coração batendo ali. Porque a gente sabe que se você retirar o coração do corpo humano e colocar ele continua batendo ali numa caixa gelada e fica lá. Né? O coração é tão interessante que tem lá, né? O nó sinatrial, é isso? Tá que chama? Você dá um toque, deu uma parada cardíaca, numa condição normal de transplante. O médico dá um toque ali e o coração volta. Então, por isso que funciona os transplantes, senão né, você mantém dentro de uma caixa ali, ainda por um bom tempo. Tem força vital, mas no instante o espírito que determinou a formação daquele coração, já está muito distante. Quando faz aquela ressuscitação do coração, é esse ponto que você falou? Que toca ali e aí volta, o coração volta a bater? Um choque? É com choque. É porque o coração... Não, a pessoa teve um problema lá, aí vem que eu pegou um ferro.
É porque o músculo contrai mediante estímulo elétrico. Então, você dá um estímulo elétrico muito forte, o músculo que não estava contraindo para fazer o bombeamento, ele contrai de uma vez. E nessa contração pode ser que ele pegue um tranco. Tomou choque, só não fechou? Tomou choque no fio, só não fechou? É a mesma coisa. É o mesmo estímulo. É um reflexo, não é assim? Não, porque seu músculo funciona com impulso elétrico. Acelerando o impulso elétrico nele é reais. Quando a gente faz isso aqui, Mario, estou mexendo meu dedo, estou mandando inúmeros sinais elétricos para os meus músculos contraírem e relaxarem, contrair e relaxar. Tem energia elétrica mesmo no nosso corpo. Na verdade, a gente viu um robôzinho bem feito pra caramba. Nas plantas? Aqui, ó. Olha a notícia que o Du tá me dando aqui. Já conseguiram detectar corrente elétrica nas plantas. Sabe aquela planta que você bate nela? Aham. Conseguiram detectar corrente elétrica na reação. Aquela Maria, fecha a Fecha a porta que o banho vem. Ai, tá vendo? Nada que um instante após a morte completa é a integração do espírito. E suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio da vida se acha distinto do corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Essa é difícil, né? Eu acho que o que ele quis dizer ali é que cessou o fluido vital, acabou a energia que mantinha aquele corpo físico funcionando, prevalece o princípio espiritual. Foi o que a gente falou do coração, que são distintos do princípio vital e o princípio espiritual, completamente. O princípio espiritual já foi, está longe, o princípio vital ainda está ali. Né? O princípio vital, a gente já tinha visto em outros estudos também, né? Eu falei. É o fluido animalizado e elétrico, né, que está no nosso corpo. Mantém a máquina funcionando. Exatamente. Ele tem uma característica muito mais, vamos dizer, elétrica, de energia mesmo, do que de... Ele está entre o corpo espiritual, perispiritual e a matéria, unindo os dois, né? Vamos dizer assim. Entendi. Mas aí, claro, fica a distinção entre o princípio vital e o princípio espiritual. O princípio vital ele fica no corpo, ele não Isso, vai para o perispiritual. Exato. Isso que ele quis dizer ali. A Thaís ainda ilustrou. Esse exemplo do coração foi muito bom, né? Porque o princípio vital está no coração, mas o espiritual já foi. Capinou. Aí o céu é o inferno. Lá agora é o inferno. Mas aí o desafio ficou maior. Segunda parte, capítulo 1, o passamento. O último alento quase nunca doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. Todos querem. É no Obreiros da Vida Eterna, uma dirigente de casa espírita
ela não havia desencarnado ainda porque ela sentia os trabalhadores da casa aprendendo, mas ela, por livre e espontânea vontade, ainda estava aqui. Aí depois de uma reunião espiritual, que o pessoal decide deixá-la ir, aí distribuem as tarefas que cada um ia assumir, ela, tá bom, agora eu posso ir. ela mesma se desencarna. Se desliga. Mas ele... Na hora do desencarne, eu acredito que o espírito tem muita preocupação com as... Aí está no livro, da sua parte, vou falar. Não, pode falar. Ele tem que deixar tudo organizado, se tiver coisas para os outros herdarem e tudo, e é isso aí também que vai fazer com que ele não sofra. Pois então, Marília, nós temos certeza que nós vamos morrer. Nós vamos demorar para organizar isso? Já nasceu, nós vamos deixar brecha para os outros brigarem por alguma coisa que nós deixamos na vida? Não pode levar para coisa na mala. A mala tem que ser leve. A mala. Aqui ele mostra ainda a desorganização do corpo físico, né? No Obreiros da Vida Eterna tem vários casos do que o corpo estava completamente em desordem, sem condição nenhuma de manter algum funcionamento de vida, e o camarada tá lá querendo ficar no corpo, víscera toda desorganizada, aquela bagunça, os líquidos já extravasando pela pele, ele quer ficar ali no corpo físico. Então, naturalmente, o corpo vai se desorganizar e expulsar o perispírito. Então, cabe a nós. Se ele ficasse. Isso. Eu fico pensando até que ponto que a medicina ela faz tudo até os últimos momentos, né? E nós temos um caso na nossa família recente que a pessoa, você fica, não tinha mais condição, hemodiálise, não tem mais coisa, estava cheio de... Eu sei que não pode praticar eutanásia, porque nós não vamos entrar no caso da eutanásia. Mas será que essa ligação de tanto aparelho, será que a pessoa não pode deixar a pessoa terminar a vida dela? Com dignidade, vamos dizer assim. Marido, eu não tenho gabarito para te falar isso. Mas será? Até que ponto que a medicina tem esse direito de intervir? Direito. Porque você vê a família toda, sabe, ali vendo que não tem jeito. Quando a medicina não tem esperança, eles não fazem nada, não. E eu também fico pensando assim, eles será? Só fazem por ordem da família. Então, quando a família põe, faz isso aqui para poder prolongar a vida. Depois de colocar, tem um caso na família que não tem solução. É desencarne certo. Os médicos falam lá, vocês querem falar alguma coisa? Está em casa. A pessoa está em casa. Vai desencarnar. Mas às vezes precisa do aparelho. Eu não sei, eu estou falando aqui uma opinião minha. Será que nem a própria pessoa que se prende? O aparelho só está ali. A medicina oferece aquilo ali, mas às vezes a própria pessoa, ela mesma... Eu não havia pensado por esse ângulo. Ela mesma prende, por isso que ela não vai. E fica ali com toda aquela aparelhagem, mas ela mesma está agarrada ali. Pode ser também. Falta de educação espiritual, nesse caso. Exatamente, não tem essa noção. Porque a equipe fala assim, não tem jeito, é caso grave, não tem jeito. Mas a pessoa está cheia de aparelho. Se não tem jeito, por que a medicina, entendeu? Porque eu acho também, Marilda, eu não sei, sou leiga, mas eu acho que no momento que aquela pessoa tem que ir, pode ter o aparelho que for, ela vai. Não tem jeito. Entendeu? Então, às vezes ela mesma procura isso. O que eu deixo nesse período entre desencarnar, entre a doença e desencarnar, ela fica ali sofrendo, você vê que a pessoa está sofrendo, a família já não está segurando, porque a família acha também, entendeu? Mas às vezes não é a família, mas às vezes a própria pessoa. Pois é, isso que eu ela está ali agarrada. Nesse caso eu não te penso. A gente tem que pensar que isso é um assunto muito delicado, né? É da individualidade da pessoa. Isso é muito complicado, porque se a medicina tem a condição de manter algum tipo de vida, se não faz, aí é considerado eutanásia. Ela vai manter, desde que a família ela vai orientar para... A medicina pode, a medicina consegue manter um nível mínimo de vida, consegue manter o coração batendo. Se não fizerem nada, eles estão indo contra o juramento que eles fizeram, eles estão indo contra as leis. É um problema muito sério, isso é muito cultural também.
Então, se você não põe um aparelho, se você não mantém a pessoa em qualquer meio possível, você não tenta manter, sempre que você tem um meio para fazer isso, o médico se complica. Está negando o seu corpo, isso. O médico se complica. Mas se eu não me engano, também existem termos que a pessoa assina, né? Tipo, eu não quero que você faça isso, isso, isso. Aí a pessoa se responsabiliza legalmente e livra o médico. Mas aí a pessoa tem que pensar demais, não vamos entrar nisso não. Item 8. Deu nessa hora. Passou, né? Então nós vamos continuar a partir do item 8. Esse assunto é muito bom, né? Não, vai mais um domingo tranquilamente. Tem isso tudo aí. Esse capítulo é complexo. Oi, gente. Mais um domingo. Você termina semana que vem? Termino. Aí eu inicio e depois de mim quem se candidata. Nós vamos ter que deixar. Né? Quem se candidata? Falar sobre perturbação. Isso, após a volta. Os capítulos são bons, viu, gente? Não tem que ficar com medo desse livro grosso, não. Porque o assunto agora é praticar. Né? Instrução técnica, que é esse livro. Tudo muito bem explicado. Vocês estão pensando aí, semana que vem alguém já. Eu falo porque para preparar isso, eu, por exemplo, preciso de muito tempo. Então, assim, eu não sei. Eu fiz o antes de você? Foi? Acho que foi você. Não, foi o Ciro que fechou. Aí eu abri. Aí agora a Marida vai fazer o próximo. Aí estarei aberto. Aí você esquece aí, né? É isso, José. Você não quer falar pra gente como que a gente atinge um mundo feliz? Depois da hora. Como é que a gente chega em Sírios? Tem que jogar pedrinha no pecado para passar isso. Então vamos interromper? Vamos encerrar, né? Maria, você poderia fazer a prece pra gente? Não? Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome, agradecendo, Senhor, os recursos que nos é chegar, que possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender, entender e servir. Nós te agradecemos a oportunidade como esta não nos falte, para que possamos caminhar livremente e chegar um pouquinho mais perto de ti. Nós te agradecemos por tudo, agradecendo esta casa que nos acolhe, agradecendo a equipe espiritual que nos assiste em teu nome, que continua nos incluindo, nos fortalecendo. Queremos te pedir não só por nós, mas por todo o nosso universo, por todos que gemem e sofrem, Jesus, que o teu amor possa alcançar a todos. Nós te agradecemos por tudo, que possamos iniciar a semana, Senhor Jesus, com os recursos do teu santo e divino nome. Que assim seja, graças a Deus. Ô, Ju, deixa eu só te perguntar. Eu acho que o novo livro pode se desligar. Igual você falou um caso da mentora, como a gente faz isso? É pela vontade dele? Se entregando? Eu creio que a gente não fala no livro, mas eu falava na experiência. Ela teve a